Uma vez eu estava ali com meus amigos, meus colegas, e nós estávamos combinando um horário, um local para nos encontrarmos para então, no outro dia, no dia seguinte, entregar currículos. Nós estávamos procurando trabalho. O meu irmão, o mais velho, o Felipe Santos, que hoje é pastor, chegou e perguntou: E aí, vocês vão entregar currículo então amanhã? Não, o que que vocês estão procurando? Nós falamos para ele assim: nós estamos procurando, queremos, o que nós queremos, na verdade, é entrar numa multinacional, GM, Volks, as empresas grandes aí. Ele disse: Ah, legal, bacana. Então vocês vão começar por onde amanhã? Nós falamos: Nós vamos aqui no Sertãozinho. Sertãozinho era um polo industrial onde tinha empresas boas, bacanas, sim, mas eram empresas pequenas. E aí ele diz assim: Ué, vocês estão procurando não, vocês estão dizendo que querem uma multinacional, mas estão procurando entre as empresas pequenas? O que que eu quero dizer com isso? Que às vezes as nossas atitudes não são de acordo com aquela fé que nós dizemos que temos. Tiago, no versículo 5 e 6 do capítulo 1, diz assim: E se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Beleza, até aí ok. Vamos orar quando nós precisamos de algo, por exemplo, como é o caso específico aqui que Tiago falou, sabedoria. Vamos pedir para Deus que nada nos impropere, ele nos dá liberalmente. Mas o versículo 6 é que pega, ele diz assim: Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda no mar, impelida e agitada pelo vento. E a parte B do versículo 6 é que é um tapa na cara. Ele diz: Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E aí veio o tapa mais forte: Não suponha tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ele está dizendo no versículo 7: Não pense tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Que homem? Quando ele diz homem, é o ser humano. Que ser humano que não vai alcançar nada do Senhor? O ser humano que é inconstante em seus caminhos, que tem o ânimo dobre, que diz que quer uma coisa, mas se direciona por outro lado. Eu tenho um brother que uma vez falou assim pra mim, ele sendo cobrador de ônibus, disse: eu queria, como diz o meu filho, né, filhão? Eu queria ser motorista de ônibus, mas na empresa que eu trabalho é impossível. Eu falei: tá, mas peraí, a empresa que você trabalha é impossível, mas e o Deus que você serve? Não, meu, mas você não conhece a empresa, senão você não estaria falando isso. Eu falei: meu, mas e o Deus que você serve? Para ele nada é impossível. Para resumir a história, para encurtar, esse meu brother hoje é o quê? Motorista de ônibus, né? Não é que ele é motorista, ele a profissão dele é motorista, né? A profissão não diz o que nós somos, mas isso seria um tema para um outro, um outro vídeo. Mas ele trabalha como motorista de ônibus nessa mesma empresa que ele disse que seria impossível. E tudo isso para a honra e para a glória de Deus. Esse é o ponto. O que nós queremos, certo? Deus perguntou lá para o cego Bartimeu no caminho, na beira do caminho da estrada de Jericó. Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? O Bartimeu poderia responder: eu quero uma capa nova, eu quero um benefício do governo, sei lá, uma causa na justiça. Mas ele sabia com quem ele estava falando. Então ele disse: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. E aí, imediatamente, Deus disse para ele, Jesus falou: Vê, a tua fé te salvou. O que que a Bíblia quer dizer com isso? Não é que eu quero, mas o que que a Bíblia está nos ensinando? Que as nossas atitudes devem ser de acordo com a nossa fé. Veja o Elias, o profeta Elias, ficou 3 anos sem chover. Quando ele orou pedindo para chover, ele perguntou para o moço dele: O que que você está vendo aí? E o moço disse: Eu vejo uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem, uma nuvem pequenininha. Então o que que o Elias falou? Corre, corre, porque vai chover. Porque ele tinha fé, sabia o que Deus ia fazer. Existe uma história, um testemunho, não sei se é verdadeiro, mas a história se encaixa muito bem em uma cidade que não chovia há muito tempo também, e os irmãos iam subir no monte para orar para que houvesse chuva. E ao sair de casa, uma criança, uma menininha, pegou um guarda-chuva. E aí a mãe dela falou assim: Por que esse guarda-chuva, menina? Que negócio é esse? Você vai levar um guarda-chuva com um sol desse? E ela disse assim: Mãe, mas nós não estamos indo
pro monte pedir para que chova, então eu vou levar meu guarda-chuva, porque na hora que a gente voltar vai estar chovendo. Olha a fé da criança ensinando nós, adultos. A criança pede algo já preparando o terreno para receber aquilo que ela está pedindo. E quantos de nós, eu falo por mim, quantas vezes eu peço algo para Deus e não preparo o terreno? Peço algo para Deus e vou para o caminho contrário daquilo que eu pedi. Como no começo do vídeo, a história que eu contei, a experiência que eu tive. Nós estávamos querendo uma multinacional, mas no dia seguinte nós íamos sair procurando na onde? Num lugar que não estava de acordo com aquilo que a gente queria. Por quê? A nossa fé era muito pequena. Às vezes nós pensamos assim, eu não tenho capacidade, eu não vou ter capacidade. Entenda uma coisa, Deus não depende da nossa capacidade, não depende de conjuntura social, não depende de conjuntura econômica, porque ele depende somente dele. Ele é o eu sou. Lembra Moisés quando falou assim, o que eu falo? Diga que o eu sou me enviou. Pronto, eu sou, eu faço, ele é, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, depende apenas dele. Se ele colocou no seu coração, se ele confirmou no seu coração, só vá, só bora, porque ele que garante, entendeu? Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, vamos pedir, como Tiago falou, mas pedir com fé, em nada duvidando. E pedir de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, porque o próprio Tiago fala depois aqui: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês não recebem porque não pedem. E quando pedem, vocês pedem mal, para esbanjar nos seus próprios deleites. Então, o que você vai pedir? Pode ser o que for. Preciso de emprego, preciso de uma casa, preciso de um relacionamento. O que você precisa? Você pode pedir carro, mas aí o carro não seria para o meu próprio ser. Exatamente, você vai usar o carro, mas para que você vai usar esse carro? Para que você vai ter essa casa? A bênção que vem do Senhor para você é para abençoar outras pessoas também. É nesse sentido que o Tiago está falando. O que você pede nunca é sobre você somente. É para abençoar outras pessoas, através seja o seu emprego, seja o seu lar, seja a sua família. É para abençoar outras pessoas. A sua própria vida é para isso. Sempre deixando um detalhe aqui. No caso do Bartimeu, lembra que foi imediato? Jesus curou imediatamente. Em outras situações, Deus... não é que Deus demorou, é que na visão humana, na percepção humana que estamos presos ao tempo, pode ser para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Tem gente que está orou por 30 anos. O Isaac orou 20 anos para a esposa dele, que era estéril, o Isaac da Bíblia. Durante 20 anos ele orou para ter filhos. Ou seja, ele não desistiu. A promessa veio para Abraão quando ele tinha 75 anos. Deus deu o filho para ele quando ele tinha já 100 anos. 25 anos se passaram. Deus falou para Davi que ele iria ser rei. Passou aí uns 20 anos também, de quando Deus prometeu para ele até ele se tornar rei, 15, 20 anos. Então, o que eu quero dizer é que não vá se iludir também, né, acreditando que, poxa, será já. Mas no tempo de Deus, tudo tem um tempo. A certeza é que Deus fará. Você tem que acreditar, orar, olhando e acreditando no Deus e agir de acordo com o poder do Deus que você serve e não nas circunstâncias e na nossa própria capacidade. Porque o que ele diz no versículo 7? Não pense tal pessoa que receberá de Deus alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu percebo que Deus gosta de pessoas que são decididas. É isso, pessoas que são decididas. E sempre pedindo para Deus também sabedoria. Deus, o que o Senhor quer de mim? Para onde o Senhor quer que eu vá? Porque de repente aquilo que você está pedindo e Deus não deu, de repente não é pela falta de fé sua não, mas pelo cuidado que ele tem com você, que de repente aquilo não seria bom para você. Mas você vai pedir sabedoria, e se você entender que aquilo que Deus está falando não, porque não é o momento ou porque não é para você, amém. Aí você vai direcionar, aí sim, você vai direcionar a sua oração para um outro propósito, um outro sentido e agir de acordo com aquilo pelo qual você está orando, ok? Exemplos? Teríamos vários para dar aqui. A pessoa que quer um carro, mas não tirou a habilitação ainda. A pessoa que quer um relacionamento, mas não ama a si próprio ainda. Quer dizer, ela quer se relacionar com alguém, amar uma pessoa, mas ela mesma não se ama.
Então, não adianta, porque você só vai levar problema para outra pessoa se você não se ama ainda, entendeu? E aí poderíamos dar vários exemplos aqui, mas peça com fé e creia no Deus para quem você está pedindo. Se esclareceu alguma coisinha ou outra no seu coração, se esse vídeo pôde esclarecer, deixe o seu like, considere aí deixar o like, compartilhar com outra pessoa que de repente pode edificar outra pessoa. Ative as notificações, se inscreva no canal se você não é inscrito e graça e paz a todos.